Rádio Brasil de Fato. O que acontece hoje, ao longo desses últimos dias em São Paulo, desnuda e revela a simbiose entre as mudanças do clima, a ineficácia e inoperância do setor privado, que é o serviço de energia elétrica, e a baixa resiliência do nosso setor elétrico. Então, nós temos a Enel de um lado, nós temos a responsabilidade do seu Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, também responsável por conta que não faz a zeladoria, não dialoga com a empresa, buscando a resolução preventiva do problema. Esse prefeito é um omisso, é o prefeito do apagão, porque as coisas acontecem e ele vem depois do estrago, ele chora com o estrago feito. E é preciso que a gente escale a discussão. Não deve estar nas mãos do setor privado. A gente deve construir uma visão de Estado perante ao sistema energético, sistema elétrico brasileiro. As agências no Brasil e no mundo inteiro, assim como o Banco Central, atendem os interesses da mão invisível do mercado. A gente está no ar com mais um episódio do nosso podcast de política do Brasil de Fato, o 3x4. A partir de agora, você está com a gente na nossa análise sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, estou muito bem acompanhada, como sempre, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Vamos nessa para mais um episódio, companheiro. Bora, Nara Lacerda, mais uma semana. E na nossa bancada estreladíssima, a gente está nesta semana com um dos nossos comentaristas fixos. Hoje quem está aqui com a gente é o José Genuíno, liderança histórica pelo direito à política, à cidadania, pela democracia no nosso país, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Olá, companheiro, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Sou político da rebeldia. É o nosso querido político da rebeldia que nos brinda com um pensamento incrível aqui, quinzenalmente, semanalmente, sempre que a gente pede, hein, Genuíno? Bom, claro. Vamos lá. Não teve escapatória nesse episódio, a gente vai ter que discutir os impactos dos apagões no país, que está demonstrando fragilidade no sistema elétrico. O mais recente desses problemas ocorreu aqui em São Paulo, depois de uma chuva que atingiu a capital paulista, a região metropolitana, algumas regiões do interior, há mais ou menos uma semana. 2 milhões de residências ficaram sem energia por mais de 5 dias. Tem gente sem energia até hoje, inclusive. E algumas ficaram sem fornecimento de água. Além de todos esses perrengues, a população ficou sem respostas da concessionária, que é uma só, e a gente vai precisar falar muito dela aqui hoje, a Enel, e também da prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, que está tentando a reeleição. Não foi só esse o prejuízo. São Paulo registrou mortes, pessoas gravemente feridas. Esse é o segundo apagão em menos de um ano aqui na capital. Em novembro de 2023, cerca de 4 milhões de residências ficaram sem energia elétrica por pelo menos 3 dias, e a previsão para esse fim de semana é de mais chuva muito intensa aqui na capital paulista, no litoral do estado, em partes do interior e em diversas outras regiões do Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Bahia. Pode ter tempestade, pode ter consequências, sim, nessas próximas semanas na rede elétrica. Esses apagões não afetam só a vida, o dia a dia das famílias, mas também causam prejuízos econômicos milionários para o comércio, para o país como um todo, e traz à tona a vulnerabilidade do sistema de distribuição de energia como um todo no nosso país, que está se mostrando incapaz de lidar com eventos extremos, eventos climáticos extremíssimos, como chuva intensa, vento forte, seca excessiva. Para discutir tudo isso, a gente convidou o Cássio Cardoso, que é assessor político do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Valeu demais por separar esse tempo para conversar com a gente sobre esse problemão, Cássio. Exato. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar com vocês, Nara, Igor, José Genuíno, uma inspiração para todos nós, né? Você
disse no início que é um político da rebeldia e nós nos espelhamos por conta que somos uma juventude que preserva muito das lutas que nossos companheiros e companheiras trilharam e se colocaram nas décadas passadas. Então, é uma honra agradecer o convite do Brasil de Fato, essa importante ferramenta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa discutir os problemas. Na minha militância política na Câmara Federal, eu iniciei meu mandato tendo uma relação muito estreita, uma relação companheira com o INESC, tanto antes da Constituinte como principalmente durante a Constituinte. Foi uma parceira no processo que a gente viveu no Parlamento Brasileiro. Eu queria fazer esse registro e minha homenagem ao INESC, que é uma instituição que tem estudos, tem militância e tem compromisso com os movimentos populares, com a verdade. Legal, feito o registro, bonito registro, genuíno. Cássio, queria abrir nosso debate aqui falando justamente sobre o cerne dessa questão. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nos últimos dias eles têm cobrado publicamente a Enel e culpado o governo federal pela crise energética, pelo apagão em São Paulo. Eu queria te escutar sobre isso, uma reflexão tua sobre isso. Qual é o papel, de fato, de cada um desses entes nessa crise? Governo federal, estadual, municipal e, claro, qual é o tamanho da responsabilidade da Enel nessa história? Igor, antes de te responder, é importante que a gente veja o que acontece hoje, né, ao longo desses últimos dias em São Paulo, desnuda e revela a simbiose entre as mudanças do clima, a ineficácia e inoperância do setor privado neste importante serviço, né, que é o serviço de energia elétrica, e a baixa resiliência do nosso setor elétrico frente a essas mudanças do clima. Então, esse sistema elétrico que foi ferozmente atacado ao longo desses últimos anos, né, desde o golpe e passando pelo governo Bolsonaro, culminando na privatização da Eletrobras, onde antes disso, ao longo dos governos Lula 1, 2 e Dilma, nós conseguimos fazer com que o sistema não tivesse uma continuidade de privatização. E antes disso, foi onde inicia-se o que a gente tem e o que a gente sente, a população de São Paulo e de vários outros estados tem sentido, que é o reflexo da privatização que iniciou lá no Fernando Henrique, né? Quando a gente vê, em 95, a primeira empresa concessionária distribuidora de energia elétrica sendo privatizada no Espírito Santo, que vai completar o ano que vem 30 anos. Então, é um projeto, é um modelo que foi implementado e que a gente, muitos outros, sempre tentaram mostrar que um serviço, um setor estratégico, importante, salutar para a sociedade, não deve estar nas mãos do setor privado. A gente deve construir uma visão de Estado perante ao sistema energético, o sistema elétrico brasileiro. Respondendo a sua pergunta, Igor, nós temos diversos responsáveis, culpados pela crise que a gente sente hoje no estado de São Paulo. Eu estava procurando, antes de entrar aqui e conversar com vocês, ainda são 35 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no estado de São Paulo, mesmo a Enel falando que já foi sanado todos os problemas. Então, nós temos a Enel de um lado, nós temos a responsabilidade do seu Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, também responsável por conta que não faz a zeladoria, não dialoga com a empresa, buscando a resolução preventiva do problema. E nós temos também um papel da agência reguladora. A agência reguladora que é a ANEEL, e que em muitos dos casos passa, vamos dizer assim, um pano para o descompromisso, a má atuação dessas empresas que vem prejudicando continuamente a vida da população, colocando em risco
a soberania alimentar, em risco a saúde das pessoas que dependem de energia elétrica para sobreviver. Nós temos esses 3 agentes, vamos dizer assim, responsáveis, que devem ser levados e cobrados na medida possível por tudo isso que vem acontecendo repentinamente, repetitivamente, nas cidades brasileiras. Eu queria aproveitar que o Cássio trouxe esse histórico na introdução da conversa dele para trazer o Genuíno para o nosso papo, porque o Genuíno vivenciou crises históricas no setor de energia no Brasil. 85, 2002, 2018 são só alguns exemplos de problemas recorde que atingiram uma parte gigantesca da população de uma vez. Aqui em São Paulo você viveu como morador da capital, a gestão da Eletropaulo, que era a empresa pública que geria a nossa energia, que foi vendida para a Enel em 2018. 5 bilhões e meio de reais. Que, excelente negócio para empresa privada, né, Genuíno? Mas você viu o processo de privatização ocorrer. Que diferenças você vê entre o antes e depois desse processo, Genuíno? Em primeiro lugar, eu queria, Cássio, transmitir a vocês do INESC um abraço bem grande para Zezé, que foi a das primeiras dirigentes do INESC. E também dizer que eu vivi intensamente esse processo. A década de 80 e 90 foi o auge do modelo de reestruturação do capitalismo. O que era isso? Vamos tirar Banco Central e agências do controle da política, que se baseia na soberania do povo, para a tecnoburocracia, para a gerência, para a ideia da meritocracia. Isso colocou o mercado controlando o sistema financeiro e controlando as agências. Aí vem as privatizações da década de 80 e 90, culminaram com as agências. E no caso elétrico, que é o setor mais sensível, também teve problema sério na questão do petróleo, quando afundou aquela plataforma da Petrobras. Teve problema sério na era de telefonia, e eles diziam que o discurso deles é que ia acabar com o monopólio. Nós saímos do monopólio estatal e passamos para o monopólio privado, porque na área de energia é monopólio. Sim. O que acontece? As empresas que foram privatizadas, elas são controladas por quem tem dinheiro para comprar ativos, para comprar ações. Como aconteceu, por exemplo, com a Light do Rio de Janeiro, teve uma puta crise, a SEDAI do Rio de Janeiro. Esses capitais que compram ações, eles nomeiam uma influência nas agências. As agências foram capturadas pelos mercados. Quem controla as agências é o interesse privado. Não adianta fazer mudança em Banco Central, coisa nenhuma, porque quem controla? Eles fizeram um modelo de desidratar o poder eleito pelo povo e buscar as agências. As agências, eles avançaram para desvincular do mandato do presidente da República, do mandato de prefeito e governador. E aí criou-se uma promiscuidade. Os investimentos. Agora eles vêm com o discurso de que é o problema da emergência climática. Todo mundo sabia, do início do século XXI para agora, que o mundo atravessava um processo crítico na área climática, na área ambiental, na área social. E por que essas agências não se preveniram? O que eles diziam? O Estado é ineficiente, vamos botar a eficiência da mão invisível do mercado. Olha a mão invisível do mercado, o que dá. Portanto, você tem aí uma promiscuidade entre o interesse de aqueles que compram ações, empresas que foram privatizadas, as agências que não regulam, elas cumprem os interesses de quem domina as ações comprando empresas privatizadas, e você tem uma inadequação, porque você vai cobrar de quem? Você vai cobrar de quem? Na época da Eletropaulo, pelo menos você sabia onde cobrar. Por exemplo, o que acontece com a telefonia, que foi o setor que mais se modernizou? Você tinha uma empresa física para cobrar, agora você não tem. Você tem um processo, a agência ela dilui, ela tira a personalidade física, ela tira a pessoa jurídica, e você tem o mercado, a mão invisível do mercado. Aí o cidadão liga, é um robô que atende o telefone. Esse é o problema, você não sabe para quem reclamar. Exato. Então aí tem uma questão que eu vou colocar de maneira muito franca. Coloca aí.
Direitos sociais, cuja função é do serviço público, não pode ser privatizado. Saúde, educação, meio ambiente, água, luz e segurança são direitos essenciais. Aquilo que é direito essencial não pode ser privatizado. E, Genuíno, é bom lembrar que em meio ao apagão do ano passado, em 2023, São Paulo votou e aprovou a privatização da Sabesp. Que então é um direito básico à água que está também privatizado. Agora eu queria trazer aqui, Cássio, há um reconhecimento de especialistas, inclusive da própria prefeitura, de que a poda das árvores foi responsável por parte do apagão. Fato é que milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão que tomou conta de São Paulo no último sábado. Eu queria saber de você, de quem de fato é a responsabilidade pela poda da árvore? Pergunta de ouro, hein? De ouro. Neste caso, Igor, a gente tem alguns atores responsáveis. Quando eu disse na primeira fala que a responsabilidade do que está acontecendo em São Paulo hoje e ao longo desses últimos dias é da empresa privada, né, a italiana Enel, e a própria prefeitura, é por conta que, neste caso das podas das árvores, que com vento, chuva, elas acabam caindo, encostando na fiação, na rede elétrica, nós temos, primeiramente, a responsabilidade da prefeitura, do município, que deve fazer a zeladoria cortando as árvores que estejam comprometidas, que estejam podres, fazendo a poda dos galhos para que eles não se aproximem tanto da rede e venham a causar curtos-circuitos. Mas, quando essa poda não é feita e ela se aproxima da rede elétrica, num distanciamento mínimo, aí sim a responsabilidade é da empresa. Cássio, me dá uma parte aí, Cássio. O gestor de uma cidade... Com todo prazer. O gestor de uma cidade é responsável por tudo que acontece na cidade. Seja para fazer, seja para cobrar, seja para exigir, seja para fiscalizar. Eu não vou discutir se a árvore tinha que ser cortada pela prefeitura e pela Enel. O prefeito devia examinar com as administrações regionais, com as secretarias do meio ambiente, a situação das árvores em São Paulo. Aí ele toma a iniciativa. Essa aqui, Enel, corta. Essa aqui, a prefeitura corta. Essa aqui previne. Os faróis estão vulneráveis. O gestor de uma cidade, ele é o administrador de tudo que acontece, independente da responsabilidade de ser de uma empresa ou do governo federal. Ele tem que tomar iniciativa. Ele vê, ele está ali. Esse prefeito é um omisso. É o prefeito do apagão, porque as coisas acontecem e ele vem depois do estrago. Ele chora com o estrago feito, chora com lágrimas de crocodilo. Por que ele não toma a iniciativa? Porque manda pelo menos um ofício, faz uma cobrança, vai para a televisão e denuncia. Quer dizer, o gestor foi no fundamental omisso, independente dele ser responsável ou não para cortar as árvores. Eu concordo muito com a fala do Genuíno. Tecnicamente, nós temos a responsabilidade do prefeito, do município, em fazer a poda preventiva, né, quando as árvores estão comprometidas, estão muito velhas, estão podres, ou quando os galhos venham a se aproximar da rede elétrica. Nesses casos, a responsabilidade é da prefeitura, é do município, e o seu Ricardo Nunes não fez isso. Menos de um ano atrás, nós já estarmos vivendo o que a gente está vivendo hoje, com um apagão que durou dias. Por outro lado, quando esses galhos se aproximam de um limite mínimo da rede elétrica, a responsabilidade é da empresa privada, no caso a Enel. Então, nós temos responsabilidades conjuntas, né, por conta que a prefeitura não pode fazer o seu serviço, quando é de sua responsabilidade, sem a presença da empresa. Há que ter um desligamento da rede para que os trabalhadores possam fazer esse trabalho preventivo de forma segura, sem o risco de curto-circuito, de ser afetado pelas correntes elétricas. Então, nós vimos, né, que como 50% de todos os casos que ocorreram de desligamento, de falta de energia na sexta-feira passada, 50% foram provocados por quedas das árvores em cima da rede,
derrubando os postes, derrubando a fiação, e isso mostra que o trabalho não veio sendo feito nesses últimos meses, mesmo as ocorrências que a gente vem continuamente notando por conta das chuvas e dos ventos, por conta das mudanças do clima. Ou seja, eles não se prepararam, o sistema não é resiliente, mesmo a privatização tendo como argumento que o mercado, né, o capital é o salvador e tem poder para fazer investimentos e melhorar a qualidade do serviço. Isso caiu por água abaixo, literalmente, na sexta-feira, e a gente está sentindo até hoje, nossa população de São Paulo. É realmente bem apagado aí a atuação da prefeitura e da própria Enel, né? Agora, Cássio, a ANEEL, que regula o setor energético no país, registrou 3,7 milhões de pessoas atingidas no pico do apagão. 3 dias depois, 500 mil clientes ainda estavam sem luz. Ainda tem gente sem energia aqui na cidade de São Paulo. Essa demora é normal ou também está na conta da incompetência aí, da atuação apagada? Não é normal, não. Primeiro, a demora é por conta que a empresa fez uma série de demissões dos trabalhadores que eram altamente capacitados e poderiam resolver o problema em tempo para que a população não tivesse tanto prejuízo, né? Eu trouxe até uns dados aqui. A Enel, aí em São Paulo, em 2022, tinha 7,6 milhões de consumidores de energia elétrica. O relógio, né, o medidor. Este ano, iniciamos janeiro com 8,2 milhões. Houve um acréscimo. No entanto, em 2022, isso eu fui buscar no relatório anual da empresa, haviam 8.766 trabalhadores, sendo que hoje apenas 5 mil. Reduziu os trabalhadores que poderiam resolver o problema. Por isso que a gente viu os caminhões, né, parados no pátio, sem alguém para operar. Por isso que a gente sente que não há demora para restabelecer o serviço. E por isso que a empresa está convocando, chamando e pedindo clemência para que outros trabalhadores de outros estados venham socorrer a empresa aqui. E aí isso se repete. Vocês podem se lembrar que em 2020, em plena pandemia, ainda quando a Eletrobras não havia sido privatizada pelo Bolsonaro, houve o apagão do Amapá, por conta de uma explosão de um transformador numa subestação que alimentava o estado. Naquele caso, uma empresa privada também, que é isso que o Genuíno trouxe, a gente não consegue acesso. Eu fui pesquisar o site, não existe nem site dessa empresa, e eles não fizeram a manutenção preventiva, ir lá, fazer a limpeza, tirar o pó. Tenho até lugar de fala para fazer isso, por conta que trabalhei muito tempo em manutenção de subestação e sei que se a gente não vai lá, tira o pó, faz uma limpeza mínima, ocorre o que ocorreu no Amapá, deixando quase 1 milhão de pessoas sem energia por longos 10 dias, se não me engano, e quem teve que fazer o socorro naquele momento foi a Eletronorte, os trabalhadores da empresa estatal. Daí eu trago a responsabilidade da ANEEL, né? A agência que faz a regulamentação. Hoje, nós temos um diretor-geral que foi indicado pelo Bolsonaro e 4 diretores. Eles, naquele momento de 2020, a ANEEL naquele momento de 2020, não penalizou a empresa do Amapá. A crise de abastecimento elétrico que se arrasta no estado do Amapá desde o último dia 3 fortaleceu o debate contrário à privatização do setor no país. A Gemini Energy, empresa estrangeira que atua nos 14 municípios amapenses atingidos pelo apagão, é alvo de críticas por causa da falta de equipamentos para solucionar prontamente o problema, surgido a partir de um incêndio que atingiu a subestação de Macapá. Nós tivemos o caso de Goiás, onde a empresa concessionária de distribuição foi privatizada pelo Temer, e poucos anos depois, em 2022, o próprio Estado falou, não tem como, a tarifa subiu demais, eu tenho até dados para mostrar para vocês como subiu a tarifa nas privatizações que o golpista Temer fez, nos estados onde as concessionárias eram subsidiárias da Eletrobras. E lá no caso de Goiás, houve
uma fiscalização, que é o papel da ANEEL, e notou-se que não estava sendo cumprido o contrato. Ao invés de penalizar, né, de aplicar multa, de falar, vocês não têm capacidade, vamos retomar com uma visão de Estado, naquele momento ainda a Eletrobras, ou virou um balcão de negócios, instrumentalizado pela própria agência, onde retirou-se a Enel, que está em São Paulo, e colocou-se no lugar a Equatorial, uma outra empresa privada, e está continuando tudo do mesmo jeito. Ou seja, a ANEEL é responsável em cima por legitimar, por fazer o balcão de negócios e não penalizar, cobrar perante os contratos que existem, que o serviço seja feito de uma qualidade que deve ser prestada à população. Importante, inclusive a Equatorial, que o Cássio citou, é a empresa que apresentou a proposta pela privatização da Sabesp, mas eu queria lembrar um episódio anterior, Genuíno. Em 2020, o Cássio citou o apagão no Amapá. Custou a eleição de Josiel Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre, que era, na época, o candidato Valdez Góes, governador do Amapá. Então, lá em Macapá, ele perdeu a eleição para a prefeitura para o Dr. Furlan, que se reelegeu esse ano. A oposição usou muito bem o apagão em Macapá para derrotar a candidatura do Josiel. Aqui em São Paulo, nós observamos, e aí eu queria escutar o que você pensa sobre isso. Na última quinta-feira, nós tivemos o Datafolha colocando o Ricardo Nunes com 55% e o Guilherme Boulos com 33%, pré-apagão, portanto. A pesquisa da última quarta-feira, já feita com os efeitos do apagão, coloca o Ricardo Nunes 10 pontos abaixo, com 45% a pesquisa da Quaest, não a da Datafolha. Mas mostra o Ricardo Nunes com 45% e o Boulos estacionado ali nos 33%, mas há uma aproximação. Você acredita que o apagão pode ter efeito na campanha em São Paulo e a candidatura do Guilherme Boulos está usando bem esse episódio para comparar as duas propostas de cidade? Eu acho que tá. E ele foi muito bem no debate. Aliás, duas cidades, a crise climática pode influenciar no resultado eleitoral do segundo turno. É São Paulo e Porto Alegre. Porto Alegre aparece agora denúncia de corrupção, inclusive com ações do Ministério Público. No caso de São Paulo, olha, esse prefeito, além dele ser omisso, ele transfere a culpa para os outros. O prefeito de uma cidade, ele acompanha tudo. Acompanha uma empresa, os serviços da empresa, ele tem subprefeitura, ele tem administrador regional, ele tem, que é a nossa proposta, conselho de participação da sociedade, os olhos dele têm que acompanhar a cidade, tudo. E ele toma a iniciativa, reage. O prefeito de São Paulo é um exemplo de omissão. É claro que ele está sendo defendido pelo sistema. O que é o sistema? O sistema que está privatizando, o sistema financeiro, que é a Faria Lima, e o sistema dos grandes negócios. Por isso que ele está sendo, de uma certa maneira, preservado. Mas eu acho que com os debates, com essa reta final, é possível sim. Mesmo diante das dificuldades, isso é possível, porque você sabe que há uma expectativa muito sensível da população de São Paulo em relação ao medo do apagão. Eu acho que o sistema que está aí, ele produz uma situação de que ele não tem jeito. As pessoas se acomodam. A grande tarefa nossa é levantar a cabeça, levantar a consciência, levantar os corações para a rebeldia cívica e popular. Nesse sentido, eu acho que o que está em jogo nesse processo foi o modelo de agência, o modelo de privatização e as regras que orientam a gestão pública. E eu acho que nós estamos vivendo esse processo aqui em São Paulo. Mas queria voltar aqui para o Cássio para falar um pouquinho sobre a possibilidade, Cássio, de revisão desses contratos de concessão aí pelo governo federal, no caso da Enel, por exemplo, que a gente tinha a Eletropaulo antes. Considerando essa recorrência desses apagões, seria uma solução revisar essas concessões? Nunca foi feito no Brasil, né, Cássio? Você vê isso como caminho? Excelente apontamento, Nara, por conta que
Eu vou responder esse questionamento tentando problematizar, inclusive, a discussão, e para quem vier a ouvir, por conta que, veja só, nos próximos anos, no ano que vem, por exemplo, vence a concessão da distribuidora no Espírito Santo, que foi a primeira distribuidora a ser privatizada ainda na era Fernando Henrique. Em 2026, nós temos o encerramento da concessão da Light, em 2027, da Coelba, lá na Bahia, e em 2028, nós temos da Enel aí em São Paulo. Agora, Cássio, licita a Light do Rio de Janeiro, que é um escândalo, uma falência. A Light funcionava razoavelmente no Rio de Janeiro. Privatizado, a empresa quebrou. Exato. E daí culpam. Ontem assisti uma reportagem em um jornalão desses, e um comentarista falou assim, a culpa pela Light estar quebrada é por conta que tem gato. Não é por conta que tem gato. O gato só é feito por conta que a população não tem condições de pagar, por conta que a tarifa não para de subir justamente por conta da privatização. Mas respondendo a Nara, nós então vamos ter a revisão de 19 concessões até 2031, e é preciso que a gente escale a discussão, por conta que a gente já, como a gente está discutindo, notou, e a população está notando, que a Enel aí em São Paulo não tem condições de operação, de prestar o serviço com qualidade e continuidade para a população. No Rio Grande do Sul, seja em Teresina, lá no Piauí, seja em Goiás, a gente pode rever as concessões. Mas não adianta deixar nas mãos do setor privado. É importante que a gente entenda um setor estratégico e essencial como é o setor de energia, que se tenha uma visão de Estado. E para isso, é preciso que a gente tenha uma empresa com capacidade técnica, operacional, com acúmulo, como era até 2 anos atrás a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, que nos casos, como eu citei, do Amapá, foi lá e socorreu, por conta que a empresa privada não tinha capacidade. Então, hoje, vamos supor que amanhã a ANEEL, o seu Sandoval, que é o diretor-geral, que nunca aparece, parece que vive se escondendo, sobretudo nesses momentos de crise, resolvam que a concessão da Enel aí em São Paulo seja interrompida, por conta que o serviço não está sendo prestado como deveria ser. Mas nós, o Estado brasileiro, hoje, por conta da privatização da Eletrobras e de todas as empresas subsidiárias, não tem braço operacional. Então, a gente precisa tirar desses momentos, e eu penso que o presidente Lula esteja fazendo isso. O próprio ministro Alexandre Silveira, por mais críticas que em determinadas situações a gente tenha tido a ele, sobretudo no processo de questionar a privatização da Eletrobras, e que é preciso a gente dizer aqui, ele está sendo omisso, nós entendemos, inclusive o presidente Lula entende que foi um processo de lesa pátria o que aconteceu com a Eletrobras. Então, é preciso tirar desse momento um aprendizado, que um setor estratégico como esse deve estar atrelado a uma visão de Estado. Não adianta a gente questionar a concessão da Enel aí em São Paulo e amanhã a gente fazer essa concessão para uma outra empresa, para uma outra holding, para outro conglomerado de empresas, inclusive de fora do país, que não conhecem o país, o Estado e o município, como o Genuíno trouxe. Então, é preciso a gente tirar uma lição, que a gente possa discutir com a população, que o governo do presidente Lula tome para si essa responsabilidade de discutir e fazer como vem acontecendo em diversas partes do mundo, seja na Bolívia ou seja na França, onde o setor elétrico foi restatizado. Nós temos a meca do capitalismo lá nos Estados Unidos, onde o setor elétrico, quem gerencia é o Estado, inclusive as hidrelétricas é protegido e operacionalizado, não estou defendendo isso aqui no Brasil, pelo amor de Deus, pelo exército dos Estados Unidos, mas
tem uma visão de Estado, né? E aqui no Brasil a gente está indo na contramão, ao menos até o último governo, né? Para finalizar, Nara, durante o governo golpista do Temer, nós tivemos algumas distribuidoras que foram privatizadas. Em Alagoas, que foi a primeira, nós tivemos uma tarifa com uma elevação de 23% e 700 demissões. No Maranhão, um aumento de tarifa de 13% e 2.427 trabalhadores demitidos. No Pará, um aumento de 76% na tarifa e 1.300 demissões. E no Piauí, né, minha terra, foram 1.700 demissões e um aumento de 47% na tarifa. Olha esses valores. Chocante. Então a gente vê que são cenas de uma história que se repete. Sem dúvida. Sim. Demissões, aumento da tarifa e má prestação do serviço. É sempre o mesmo caminho, né? A gente vai continuar com essa conversa daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um recado para você. Você quer saber tudo sobre os bastidores do que a gente está trazendo para você aqui no nosso podcast e do nosso trabalho no Brasil de Fato? Então acesse o nosso boletim. Não vou chamar de newsletter, seguindo o nosso querido Stedley, que sempre pede para a gente evitar. Acesse o boletim do Brasil de Fato com muitas novidades. Vai lá no brasildefato.com.br/boletim e se inscreva, é de graça. O link está disponível também na descrição deste episódio. Vem ficar mais perto da gente, vem fazer luta popular com o Brasil de Fato, só dá para fazer junto, viu, gente? Acessa lá, brasildefato.com.br/boletim. Vamos retomar, Igor? Vamos lá. Ô, Cássio, essa fragilidade que nós vemos, ela fica ainda mais preocupante quando ouvimos, escutamos e lemos alguns especialistas falando sobre o certo esgotamento das hidrelétricas. Eu queria te escutar porque há uma sentença de que esse sistema das hidrelétricas ele pode colapsar até 2030. Você concorda com isso? Isso é uma sentença factível? Eu concordo até certo limite. E eu acho que o Genuíno, por ter vivido o que eu vou falar aqui, vai poder contribuir ainda mais. Hoje nós estamos vivendo o colapso, né, das hidrelétricas. Vocês aí, a população de São Paulo, que além de não ter o serviço ao longo desses últimos dias, também está pagando bandeira vermelha patamar 2, por conta que nós temos uma matriz elétrica que é altamente dependente das hidrelétricas, que dependem, né, de um regime de chuvas para que os reservatórios estejam com capacidade de gerar energia. Diante, né, desse caos climático que a gente está vivendo, nós estamos tendo alguns riscos hidrológicos que estão ocasionando a escassez hídrica. Hoje, nós estamos vivendo isso. Então, desde julho, nós estamos pagando bandeira vermelha patamar 1 e no início desse mês nós estamos pagando patamar 2. No entanto, existe um mecanismo que daí eu acho que o Genuíno, inclusive, era deputado e tenho certeza que foi contra o que foi montado pelo governo Fernando Henrique na época, de dividir em dois grupos os consumidores de energia elétrica. De um lado, temos nós, os consumidores regulados, os pequenos consumidores de energia, e de um outro, nós temos um pequeno grupo, um seleto grupo, que chama-se o ambiente de contratação livre ou mercado livre de energia, que compra uma energia mais barata, né? Isso tudo desenhado nos anos 90 pelo Fernando Henrique, seja as privatizações... É só para lembrar, Cássio, que esse mercado livre de energia faz propaganda na rede de televisão aberta para as pessoas adquirirem no mercado livre de energia. Exato. Se você assistir a Globo, claro, em qualquer jogo de futebol, você vai ver lá naquelas placas lá bonitas, Mercado Livre, venha para o Mercado Livre, que daí, né, hoje, para vocês terem noção, nós, consumidores regulados, né, todos nós que consumimos pouca energia,
somos 90 milhões nesse mercado. Por outro lado, os livres, que são as grandes empresas, os shopping centers, né, a indústria pesada, eles são 34 mil, apenas 34 mil. No entanto, o Bolsonaro veio e mudou os limites de demanda, e esse mercado livre está se expandindo. No entanto, nesse momento de bandeira vermelha, de escassez hídrica que a gente está vivendo por conta das mudanças climáticas, nós pagamos essa bandeira, mas somente nós, os regulados, esses 90 milhões. Claro. Os 34 mil, esses grandes consumidores, não estão pagando nada. Estão protegidos. E à medida que aumenta esse mercado livre, né, ainda mais com essas propagandas que o Genuíno certamente muito bem lembrou, é aquela história: quem sai por último paga a conta. Então, o rateio dessas bandeiras vai ficar cada vez mais caro para nós. E aí tem uma Hoje, questão... a cada 100 kW... O Cássio, tem uma questão que eu acho importante nesse teu raciocínio. Além dessa injustiça, que é a separação que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso, e é bom deixar claro, no governo Fernando Henrique Cardoso teve a crise do apagão. Em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise energética. A escassez de chuva, o aumento da demanda e a falta de investimentos em geração e transmissão de energia levaram o governo a tomar medidas drásticas para reduzir o consumo e evitar um apagão. No dia 16 de maio, começou o maior racionamento da história do país, que só terminaria em fevereiro do ano seguinte. O governo determinou redução compulsória de 20% do consumo de eletricidade. Inclusive, isso foi um dos fatores que derrotou o Serra em 2022. Você lembra do apagão no governo FHC? Tem um problema maior, que é a falta de investimento em energia alternativa. Por exemplo, a energia solar. A questão, por exemplo, de outras fontes de energia. Eu sei que essa questão é problemática, é polêmica, mas a gente tem que discutir a partir da energia nuclear em pequenas usinas, em pequenas áreas. Eu acho que essa dependência das grandes represas que o Brasil acabou indo, hoje eu criticaria Belo Monte, mesmo Giral, mesmo Santo Antônio. Eu acho que o governo tinha que ter feito um planejamento mais, vamos dizer assim, mais sofisticado, mais diversificado, para investir na matriz energética como um todo. Eu concordo. E nesse caso, nós estamos numa luta muito legal com os próprios movimentos do campo, sobretudo o MST, de pensar e desenvolver cooperativas solares, né, que venham ser produzidas pelos próprios trabalhadores rurais, pela agricultura familiar, que daí vai lá levar segurança hídrica, segurança alimentar, né, autogestão do território, e não desses mega empreendimentos que são importantes para a gente pensar a economia do país, mas que estão linkados a esse mercado livre. Se a gente pega esses grandes parques eólicos que estão instalados lá no Nordeste, quem está comprando essa energia são os consumidores do mercado livre, que estão aí no Sudeste, né, e que compram mais barato do que a gente compra das concessionárias nos estados. Então, como foi falado, uma injustiça energética. A gente tem que repensar, seja os modelos de concessão, a reestatização do setor e a estrutura, né, como ela está desenhada, como ela vem desenhando, sobretudo nesse modelo que foi pensado pelo Fernando Henrique Cardoso e que vem, né, tendo essa continuidade, mas que nós entendemos com tudo isso que a gente está vivendo, que deve ser repensado, que o governo Lula pautar, levar para a mesa com os movimentos, com a sociedade civil organizada, com os especialistas, com a academia, para a gente pensar uma nova estrutura do setor energético, do setor elétrico, para que a gente possa seguir o caminho que o mundo está trilhando, que é um setor com uma visão de Estado, um setor que tem uma reestatização, que tenha um orçamento público, né, forte, que tenha capacidade técnica operacional
sobretudo nesses momentos, e que a gente não prolongue, né, essa estrutura, porque é o momento, e, por outro lado, né, a gente não pode deixar de culpar o seu Ricardo Nunes, mais uma vez, e a Enel, ao fim e ao cabo, são hoje os responsáveis pela tragédia e pelo caos que a gente está vivendo em São Paulo. Para a gente finalizar, Cássio, eu vou pegar um gancho que você trouxe na tua resposta sobre a ANEEL. Ela é composta por um presidente mais 4 diretores que foram todos escolhidos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa composição da ANEEL interfere na atuação da agência? O quanto isso influencia na interlocução do atual governo com a agência regulatória? Você vê gargalos aí, Cássio? É isso, eu vejo gargalos. É importante que você traga isso, Nara, por conta que o que o seu Ricardo Nunes tentou fazer foi jogar a batata quente para cima do presidente Lula. Mas, como você lembrou, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela é composta, né, a sua estrutura, por um diretor-geral, que é o seu Sandoval, que a gente não viu e nunca vê, por conta que não aparece, sobretudo nesses momentos de crise, e mesmo fazendo o papel de responsabilizar, de, né, multar essas empresas que não estão prestando serviço, e abaixo deles, abaixo do diretor-geral, mais 4 diretores. Todos esses foram, né, nomeados pelo Bolsonaro. A ANEEL é uma autarquia especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, mas ela não é tutelada, né? Então, o serviço que... Ela é tutelada pelo mercado, rapaz. Ela é tutelada pelo mercado. Bem lembrado, muito bom. Né? Por conta que o papel que ela deveria fazer de fiscalizar as permissões, as concessões, o serviço de energia elétrica, não faz. Né? O Sandoval, que é o diretor, que deveria ser a pessoa que aparece, né, como o ministro Alexandre Silveira está aparecendo e está mostrando e apontando os culpados, não faz. Né? E é isso que o Genuíno trouxe. As agências reguladoras, não só aqui no Brasil, nos modelos que elas aparecem ao redor do mundo, são captadas pelo mercado. Né? Elas não fazem o papel ali de advogar pelo bem do serviço, né? pelo bem, se a energia está chegando ali para a população de uma forma contínua, barata, acessível. Né? Não, ela é tutelada, ela é captada, né? Ela serve de um balcão de negócios. Ô Cássio, a grande farsa do capitalismo neoliberal é pregar a neutralidade. Não existe neutralidade, existem interesses poderosos. As agências no Brasil e no mundo inteiro, assim como o Banco Central, atendem os interesses da mão invisível do mercado. Neutralidade é palhaçada, porque você não tem meritocracia, esse republicanismo antidemocrático não existe, essa ideia dessa formalidade é para enganar os trouxas. É deixar as coisas como elas são. O cidadão que está revoltado, você tem que entender que eles fazem isso através da propaganda, através da televisão aberta, dos comentaristas, para enganar, para iludir. Não existe essa neutralidade. São funcionários do mercado. Pode olhar. Você não tem um cara do Banco Central que não vá depois para um banco privado. Você não tem um funcionário de agência que não vá depois trabalhar com alto salário numa empresa privada de energia, de petróleo, de telecomunicações. Portanto, o modelo de agência tem que ser profundamente alterado. E eu acho que é uma tarefa do governo Lula. O governo Lula tem que enfrentar essa tutela do mercado, essa tutela do financismo, essa tutela dos monopólios. Senão nós vamos comprometer o nosso projeto. No caso da matriz energética, nós investimos pouco na discussão da matriz energética. Ficamos muito dependentes da energia elétrica. E a energia solar? E o desenvolvimento de outras fontes de energia. Por que nós não investimos? Porque não tivemos uma visão estratégica do que estava em jogo. Esse é o problema que está sério. E esse problema vai se agravar. Olha,
Eu repito, enchente no Rio Grande do Sul, seca no Pantanal, apagão em São Paulo. Daqui um dia tem chuva. Nós vamos ficar respondendo às tragédias. A gente tem que se antecipar, tem que prevenir e não ficar remediando. Interessante dessa fala do Genuíno é que a dica cultural que o Cássio traz pra gente para finalizar o nosso programa tem tudo a ver com o que o Genuíno trouxe aqui nas conclusões finais dele. Então eu já vou passar para a nossa parte de dicas, recomendações artísticas, convidando o Cássio a falar um pouco sobre o livro que ele vai recomendar hoje pra gente. Cássio. Isso aí, é um livro que eu estou lendo, do Brent Christopher, que se chama O Preço Está Errado, Por que o Capitalismo Não Salvará o Planeta? É um livro que eu estou lendo para minha pesquisa que eu faço na Universidade Federal do ABC, com a orientação do professor Igor Fuser, e que mostra, numa visão marxista, que as mudanças climáticas devem ser discutidas e que a salvação não está, do planeta e da sociedade mundial, não está nas falsas soluções que os países ricos, que o grande capital tenta vender. Então é preciso mostrar que temos saída, mas por um outro lado, né? Não dá para a gente concordar com o que vem sendo colocado, não dá para a gente, como disse o Genuíno, ficar em cima do muro, mas sim que precisamos discutir um outro modelo de produção, de consumo, e que a gente daí possa, salvar o planeta diante dessa catástrofe climática que a gente vive e é sentido nas cidades. O Genuíno também trouxe um livro pra gente, né, companheiro? Esse com uma visão mais popular das coisas. Conta pra gente qual é a sua dica, Genuíno. Olha, é o livro A Porta Aberta do Sertão. É a história de uma lutadora, uma senhora com quase 100 anos, na região do norte de Goiás, que agora é Tocantins e Brasília, em que ela relata a história dela como liderança popular com a história do Brasil. É muito interessante esse livro, feito por uma pesquisadora que dá voz a ela, não é a pesquisadora que interpreta, dá voz a Geralda, que é uma história viva. Ela está viva até hoje, ela reúne as pessoas até hoje. A escritora é Renata Ribeiro. O livro que o Genuíno se refere chama A Porta Aberta do Sertão, Histórias da Vó Geralda, de autoria de Geralda de Brito de Oliveira, Isla Nakano e Renata Ribeiro, publicado pela editora Relicário. Excelente recomendação, Genuíno. É isso, a gente chega ao fim deste episódio do podcast 3x4, mas é o fim do episódio, porque o trabalho do Brasil de Fato continua lá no brasildefato.com.br. Então vai lá conferir mais jornalismo popular. E não se esqueça, vou pegar os dados aqui pra gente, que a gente vai ter cobertura especial no segundo turno das eleições municipais, domingo, dia 27, a partir das 4 da tarde, no YouTube do Brasil de Fato e no canal da TVT News. Não esquece também que se você tem algum recado, alguma recomendação, algum comentário pra gente, as redes sociais do Brasil de Fato estão abertas e dá pra fazer o seu comentário lá no Spotify, logo abaixo da descrição deste episódio. Aliás, o seu comentário nos ajuda muito a chegar a mais pessoas. Cássio, queria te agradecer muito pela presença aqui. Obrigada por ter trazido um pouco do teu conhecimento para ajudar a gente a entender essa questão tão espinhosa. Valeu, viu? Eu que agradeço, Nara, Igor, Zé Genuíno, nossa inspiração. Agradeço pelo convite e agradeço ao Brasil de Fato por ser esse instrumento tão valioso para a sociedade, fazendo uma comunicação acessível e pautada pelas lutas populares. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu. Cássio Cardoso, assessor político do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, especialista no sistema elétrico, no setor elétrico, veio conversar com a gente sobre a crise elétrica no Brasil. Companheiro Genuíno esteve aqui com comentários muito pertinentes, como sempre. Agradeço sua presença, espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Grande Igor Carvalho, encerramos mais um. Valeu, Nara Lacerda. Semana que vem estamos de volta para falar desse tema que eu adoro, que são as eleições. Semana que vem vai ser jogo de futebol de novo. Eleição é nossa Copa do Mundo, a gente adora. Obrigada a você que acompanhou o 3x4 até aqui. Até uma próxima.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio e Vitor Shimomura. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Identidade visual de Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, a coordenação de redes é da Rafaela Cury, coordenação de Rádio e TV da Muniz Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Até semana que vem.